no nono período, eu estou fazendo muita petição inicial. Tá. Então, por exemplo, eu estou pegando vários modelos, jeitos e tudo mais. Eu estava olhando alguns professores da Damásio, de algumas coisas assim. Eles falam que depois de 2015 foi implantado uma maneira mais, assim, as petições elas diminuíram, elas têm que ser mais objetivas, né? Uhum. Beleza, elas podem ser mais objetivas, então não tem mais aquela enrolação, porque antigamente nós pegávamos ações que às vezes era simplesmente por exemplo, uma reparação de danos, tinha lá 70 páginas, 30, 40 Sim. páginas. Hoje já vira 3, 4 páginas. Com esse advento, a gente, assim, na petição inicial, sempre tem que colocar lá o direito e colocar o artigo e descrever o artigo, não? Não necessariamente. Mas essa é uma regra que, bom, várias coisas, né? Aí entra um pouco de opinião minha e um pouco de como que as coisas devem funcionar, tá? Então, vamos lá. Ah, mudou depois de 2015? Putz, não acho que seja o código de 2015 necessariamente o marco disso, mas é o argumento que se usa, né? O que acontece? Cada vez mais, por mais que hoje a Justiça do Trabalho esteja meio que acabando, né? Então, e existe coisa forte realmente falando com relação a isso, é, a Justiça do Trabalho tem sofrido uma influência bastante grande no processo civil, sabe? Então, hoje em dia, as coisas estão ficando muito mais objetivas, muito mais parecidas com o processo da Justiça do Trabalho. E lá a coisa é desse jeito, sabe? Os civilistas não admitem isso de forma alguma, mas hoje, durante um bom tempo, a gente tem sofrido uma influência do processo trabalhista, daquela objetividade que os caras têm por conta de ter um volume absurdo de trabalho, uma outra coisa. Então, hoje, o processo civil ele tem se espelhado mais, isso já faz bastante tempo, em uns processos trabalhistas que têm peças completamente diferentes e uma objetividade bastante diferente. Tá? Então, tem feito isso. E o que eu digo para você? Você, quando vai fazer uma peça, você tem que ser claro. Você pega muita peça onde o cara escreve umas coisas assim que você tem que pegar o dicionário para ler. E aquilo, por um lado, ele mostra a erudição, mas por outro lado, quem vai analisar aquela coisa no primeiro momento vai ser o estagiário do magistrado que talvez não saiba aquele troço e não vai pegar um dicionário para ver o que é. E nisso o cara se ferra. Então, por mais essa ideia evoluindo, demonstra que esse tipo de argumentação, essa forma de peticionar, não é a forma correta mais. Então, você tem que ser mais objetivo, você tem que ser claro, você tem que usar a língua portuguesa, não usar a língua estrangeira, tirando exceções, né? Então, usar coisas assim mais objetivas, a peça tem que ser mais clara, porque o magistrado não tem tempo para perder. E como ele não vai perder tempo quando é o processo, quem vai perder é você, porque ele não vai analisar o que está falando. Então, isso é uma coisa lógica, que está se entendendo. Só que o povo do direito, principalmente do direito civil, não é muito desse jeito. Os caras acham que isso é errado, sabe? Então, de uma forma bem objetiva, eu vejo esse movimento há muito tempo como advogado mesmo, sabe? Agora, quando você vai fazer uma peça, eu acho que nós falamos sobre isso. Normalmente você tem questão processual, é uma coisa, e outra coisa você tem as suas causas de pedir. Normalmente você tem causa de pedir fática e você tem causa de pedir jurídica. Por exemplo, um acidente de trânsito. Você não vai no acidente de trânsito discutir de quem que é o direito. E quem praticou o ilícito de trânsito tem a obrigação de indenizar, ponto. Você vai discutir os fatos, que a tua causa de pedir é fática, para demonstrar como é que aconteceu. Em outros processos, não. Você não vai discutir os fatos, você vai discutir o direito. Por exemplo, uma ação tributária. Tá? Dizer se aquilo é justo, se aquilo não é certo. Então, em alguns momentos, em alguns processos, você discute a interpretação da lei, como é que se fixa a jurisprudência. Tá? Então, dependendo do tipo de processo que você tem, se você está mais fundado em questão de fato, você não fala muito sobre questão de direito. Por exemplo, ação de alimentos. Você tem que discutir, entrar com uma ação de alimentos, dizendo, juntando um monte de jurisprudência, dizendo que o pai tem obrigação de pagar alimentos? Não tem, porque a gente sabe que isso não é uma coisa disponível, isso é uma coisa pacífica. Então, depende
de aonde que está o teu foco. O teu foco está na causa de pedir fática, você vai ter que ir lá, você vai ter que tirar foto, vai ter que juntar prova, depoimento, um monte de coisa, argumento, contrato, papel, tudo que tipo de prova para você provar como é que os fatos aconteceram. Se a tua causa de pedir é uma causa de pedir voltada para o lado jurídico, o seu enfoque vai se dar nas questões jurídicas do seu processo. Tá? Então, você vai ter que demonstrar qual é a lei, qual é o entendimento, você vai demonstrar que aquele entendimento que você está defendendo, ele é contemporâneo, não é uma coisa que já decaiu com o passar do tempo, que já não estão aplicando a jurisprudência de outra forma. Então, você tem que cuidar muito com relação a isso. Tá? Mas teoricamente, a gente aprende nos livros de direito processual que o juiz sabe o direito e que, teoricamente, você só deveria contar os fatos e fazer o pedido. Qual é o problema? O problema é que não dá para contar com isso, né? Será que o juiz sabe mesmo? Será que o juiz entende aquilo que eu estou falando? Então, depende do que é o foco do teu processo. Se o teu processo é fático, você não vai se preocupar muito com o direito. Agora, se é uma dúvida com relação à interpretação da lei, você tem que fundamentar mais. Se é básico, não precisa. Fazer uma ação de cobrança, só vai colocar lá o Código Civil que diz que quem causa prejuízo ao outro tem obrigação de indenizar, ponto. Tranquilo? Mas é uma coisa assim, pessoal, né? Uma coisa que eu vejo como desenvolvimento do processo. Não sei se te respondi. Estão me ouvindo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Viu? Vamos conversando então, pessoal. Seguinte. A disciplina de vocês, por ser uma disciplina optativa, por toda essa situação que está envolvendo essa pandemia, né? Então, eu estou fazendo assim, procurando deixar a coisa da forma mais tranquila possível. Nas outras, eu estou conseguindo dar aula normal, fazer tudo normal, não que eu não esteja conseguindo aqui. Eu quero mais me colocar assim como um ponto de apoio para vocês do que qualquer outra coisa. Então, o que nós temos que falar? Temos que falar como é que ficou acertada a questão da avaliação, como é que vai ser feito e o que eu vou passar para vocês e, vou ter que fazer uma avaliação, como é que vai ser feita essa avaliação. Então, vai ter que ter a prova, não vai ser acumulado nota. Essa prova vai ser realizada na semana que vem, deveria ser nessa, então vai ser na outra, que demorou para sair a decisão, e era uma insegurança de todo mundo, como que faria isso. A prova, quem estava aqui já viu, já sabe como é que foi, mas o que acontece? A prova vai ser pelo AVA, né? A gente recebeu um tutorial, um monte de coisa, vai estar disponível lá na aula número 1 de todas as disciplinas que vocês fazem. Para a semana que vem, vocês vão entrar na aula número 1, provavelmente na pré-aula, que é onde eles colocaram, vai ter um questionário. Você entra naquele questionário, aquele questionário vai ser a sua avaliação. Eu acho que todos os professores vão colocar lá a avaliação oficial 1, e é essa que vai ser a forma da avaliação de vocês. Vai ser no horário de aula? Sim. Teoricamente, abre no horário de aula, às 7h15 abre a avaliação, eu vou estar aqui desde as 7, como toda a vida, né? E troco uma ideia com vocês, conversamos, tal, tudo tranquilo. Agora, é uma prova extremamente simples. Como eu acho que é no AVA, que é no sistema de computador, que é num sistema aberto, que vocês vão poder pegar, como sempre fizeram, na sala de aula, com o celular, e consultar no Google, não adianta eu querer sofrer e dizer que não faço isso em casa, né? Então, vai ser... Não tenho a expectativa assim, de que a coisa vá se resolver de uma forma diferente, mas eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Eu vou estar aqui no horário da prova e a prova vai ser na semana que vem dessa forma. Tranquilo, pessoal? Os outros professores já falaram para vocês? Não, ainda não. Professor, tem uma dúvida referente a... o senhor falou no horário da aula, né? Sim. Às vezes a gente tem problema de conexão. Eu aqui, eu tenho vários problemas com conexão referente à internet. Uhum. Como que fica isso? Veja, por conta disso, é a única justificativa deles pedirem para a gente colocar a prova e deixar disponível por 12 horas, tá? Então, a nossa prova deveria começar no dia
22 às 7h15, tá? Como que vai funcionar, pessoal? Eu vou ao dia 22, semana que vem, às 7h15, começa o horário da prova e vocês vão ter 12 horas para fazer essa prova. Então, é muito difícil que em 12 horas, a partir do horário que iniciou a aula, você não vai conseguir. Então, se você não deu certo em casa, em 12 horas dá para você ir para a casa da namorada, da sogra, do pai, e pegar a internet de alguém e fazer essa prova. Tranquilo? Se eventualmente não conseguir, fala para a gente na hora. Eu vou estar acompanhando vocês lá no momento de fazer a prova. E um dos objetivos de estar acompanhando no momento de fazer a prova online é justamente para anotar e para ter, fulano não conseguiu fazer por causa do problema da internet. Então, isso vai ser disponibilizado, eu falo para a Cristi já, e isso vai ser uma justificativa para que você possa fazer uma segunda chamada. Não, tranquilo, é que eu pensei que teria um horário assim específico, né? A aula começa às 7h15 e termina, por exemplo, assim, às 22, na por exemplo. verdade, vamos ser bem sinceros, assim, né? Então, fingir que vão fazer prova, né? Porque 12 horas para fazer uma prova de 10 questões objetiva na casa de vocês com o computador é fingir, né? Quem não tira 10, me perdoe, é muito boa gente, sabe? Muito. Ou é burro, ou é muito gente boa, né? E também, né, professor, já está no final também, eu acredito, assim, que não altera muito, né? 10º período aí. Mas no teu caso, beleza. Agora, tem aluno do primeiro ano. O que os caras do primeiro ano, uma turma com 50 caboclo, tendo aula de pessoas e bens lá, vai entender de fazer a primeira prova dele desse jeito? Vai ser Deus nos acuda, né? Vamos ser bem. Mas é o que a gente pode fazer. Nesse ponto, pessoal, não querendo a sardinha para ninguém, mas nesse ponto a Croton, a Unopar, saiu na frente porque eles já tinham muita coisa online, né, pessoal? Já tinha muita coisa funcionando desse jeito. Eu dou aula em faculdade do interior, cara do céu, até eles colocarem no sistema, fazer funcionar, né? E daí os maioria dos professores moram lá e daí entra todo mundo na internet no mesmo dia, na mesma hora, mais o professor, cai todo mundo, a aula não flui desse jeito aqui, mas de forma alguma, assim, sabe? Porque não tem internet, não tem estrutura, não tem nada para fazer funcionar. Nesse ponto, a gente está bem à frente aqui por conta disso. Tá? Pessoal, hoje nós estamos fazendo um fechamento, né? Já entramos na matéria da prova, mas pergunto para vocês, assim, o que vocês estão achando, né? Porque quando você sai de uma reunião com a chefe, o que acontece? Obviamente que a chefe vem chamar, puxar a orelha de todo mundo, que vocês não estão dando aula direito, estão se enrolando, estão fazendo isso. E como é que está fluindo aí, pessoal? Está dando para aproveitar alguma coisa? Estão gostando das aulas? Comentem, falem alguma coisa. Tá tranquilo, professor. Não tem muito o que fazer, né? Não, estamos tentando fazer. Pessoal, então vamos lá. Uma matéria optativa, né? Então, infelizmente, esse período aí também, esse momento que nós estamos passando, mudou, né? Mas com relação à matéria em si, o que está sendo passado, está sendo bem aproveitado, né? Da maneira e as ferramentas que nós temos. E como o Regis falou, a gente está aí, né, na tampa do último período, né? Infelizmente, dessa maneira, e as ferramentas que nós temos essa e a que nós iremos trabalhar, né, até o final. Então, nós estamos aí quase que 2 meses para encerrar o semestre, né? Do jeito que nós estamos. Não, é o que eu digo, pessoal. Eu falo isso lá no pessoal que está no começo do curso e falo para vocês também. Cara, qualquer coisa que vocês acharem que eu possa ajudar, quer trocar uma ideia, alguma coisa, tenham total liberdade. Essa aqui é a amizade que fica, tá? Fiquem à vontade de contar comigo quando quiserem. E o pessoal gosta de fazer isso, sabe? Assim, não que você saiba grande coisa, mas o povo gosta de vir conversar, trocar uma ideia, tirar uma opinião, assim. Isso acontece bastante, eu faço com prazer, tá? Pessoal, falando com relação à prova, o que eu tenho que fazer? Eu pensei, eu tenho que fazer uma prova? Então, vamos fazer uma prova sobre coisas básicas de processo civil. Não vou pegar nada tão complicado, tá? Então, vamos fazer uma prova objetiva, são 10 questões que vão falar o quê? Sobre processo de conhecimento, que é o básico, tá? Nós deveríamos falar de procedimentos especiais, né?
Mas não posso dar um passo para o lado de procedimentos especiais sem ter certeza que vocês são doutores, né, em processo de conhecimento, que é a chave de tudo, e que, na verdade, não muda muito além disso. Tranquilo? Então, vamos fazer uma revisão aqui simples de pontos do processo de conhecimento. Vamos ver o que vocês lembram disso, pessoal. Tá? Estão vendo lá uma telinha? Sim. Isso aqui é um resuminho, né, de coisas que a gente trata no processo de conhecimento. Tá? Então, coisas importantes, até a contestação. Então, teoricamente, vou aplicar uma prova para vocês falando de ato à contestação, para ver se vocês entendem. É uma coisa simples, tá? E eu vou estar junto na hora de fazer a prova, vocês vão estar em casa, vai ser uma coisa bem tranquila. Mas, começando a matéria em atos e terminando em contestação, tá? O que seria atos, pessoal? Atos são diferentes de fato. Qual é a diferença? Fato acontece involuntariamente, aquilo que acontece na natureza é um fato, aconteceu. E ato é aquilo que decorre da vontade humana. Tranquilo? Então, essa é a diferença de atos. Por que eu tenho que saber a diferença de ato e fato? Porque daí o ato jurídico ato processual, é aquele ato que alguém fez para conseguir alguma coisa dentro do processo. E o que é processo? Processo é uma sequência ordenada de atos processuais. Ou seja, processo é uma sequência ordenada de atos de alguém querendo alguma coisa dentro do processo. Tranquilo? Então, os dois primeiros conceitos que vocês têm que ter, já devem saber. Daí, diferença de procedimento. O que é procedimento ou rito? Ali não é diferença. Tem uma barrinha que tanto faz dizer uma coisa ou outra. Então, processo, pessoal, é a sequência de atos ordenadas. Quando a gente fala em processo civil, eu posso ter alguns tipos de processo. Processo de conhecimento, que é Professor, conhecer... só um minutinho. Será que a Dalva consegue tirar o áudio dela ali? Porque eu tô no fone de ouvido que tá explodindo o áudio dela ali. Tem uma música atrás, tem um funk atrás, né? Aí. Eu tirei. Beleza? Beleza. Beleza? Então, beleza. Então, vejam lá. Atos é uma coisa que decorre da vontade humana. Ato processual, alguma coisa decorre da vontade humana para obter alguma coisa dentro do processo. O que é processo? Uma sequência de atos processuais organizados. O conceito de processo é esse. Daí, quando a gente fala de processo civil, a gente tem tipos de processo. Processo de conhecimento, que é conhecer o direito e para que ser aplicado no caso concreto. Normalmente, eu conto a história para o juiz e o juiz me diz o direito. Então, desse conceito de processo de conhecimento, sai aquela pergunta que nós estávamos conversando lá no começo. Teoricamente, o juiz conhece o direito. Você conta a história para ele e ele te dá o direito que se aplica ao caso concreto. O problema é que, na prática, você não pode correr o risco que o juiz sabe ou não sabe. Tá? O único direito que o juiz não é obrigado a saber é do local e decorrente de costumes. O resto da legislação federal, tudo ele tem que conhecer. Tranquilo? Então, processo de conhecimento, processo de execução, quando eu já tenho um direito conhecido, passo para tornar aquele direito efetivo na vida do sujeito, e daí nós tínhamos processo cautelar que nem existe mais, que é a natureza de medida, né? Então, basicamente, execução e conhecimento, tá? Que nós temos hoje. Cautelar é do Código de 73 e o resto vai ser difundido. O que mais que nós temos que falar em processo de conhecimento, pessoal? Pode ser uma pergunta para vocês. Atos. Cada tipo do envolvido no processo tem seus atos próprios. A parte vai falar no processo, vai fazer pedido, vai ser representado por advogado, mas os atos delas não são muito relevantes. Temos as partes, temos os auxiliares da justiça, o escrivão, o oficial de justiça, uma série de pessoas que vai praticar atos no processo, né, e que vai colaborar para o desenvolvimento processual. Esses são auxiliares. É importante a gente falar, pessoal, dos atos próprios do magistrado. Por quê? Porque o magistrado ele tem atos próprios, atos claros, né? Então, ele vai ter despacho, decisão interlocutória e sentença. Antes da gente falar dos atos próprios do magistrado, a gente tem que lembrar que o magistrado ele tem duas funções distintas no processo. Primeira função do magistrado, ele tem a função enquanto julgador do processo.
segundo a outra função que ele tem, função de administrador. Tem hora que o magistrado está trabalhando só para organizar a casa, e tem hora que ele está trabalhando para julgar o que foi pedido. Então, a gente tem que ver quando é uma e quando é outra coisa, e vocês têm que ter em mente, porque vocês já não estão aprendendo isso agora, que quando o magistrado está atuando como julgador, cabe recurso. Quando o magistrado está atuando como administrador do processo, não cabe recurso. O que você pode fazer, no máximo, é reclamar para o chefe dele. Tá? Então, esta situação. Eu vou dizer que, quando ele dá um despacho, ele está organizando o processo. Tipo, abra um volume, faça isso, faça aquilo, uma diligência simples, mas ele está organizando, ele está tomando atos necessários para que o processo se resolva, mas não está julgando nada, não tem nada a ver com o que foi pedido, ele está pondo ordem na casa. Então, despacho é aquela decisão que o juiz toma, que ele toma na qualidade de administrador do processo, não está julgando o que foi pedido. Decisão interlocutória é aquele ato do magistrado onde ele decide algo importante no processo, mas é algo que não põe fim ao processo. Por exemplo, você quer fazer uma prova pericial, o juiz vai analisar se precisa ou não precisa daquilo. Isso é relevante? Sim, é relevante, é uma decisão interlocutória que defere ou indefere os meios de prova. Você pede uma liminar para o cara sair do teu terreno, tá? Esta liminar é uma decisão interlocutória. Por quê? Porque é algo relevante, algo importante. Então, sempre que é algo importante, que o juiz está julgando se é necessário ou não, se é preciso ou não, se é justo ou não, a gente está falando de decisão interlocutória. Decisão interlocutória é aquilo que não acaba com o processo. Daí o juiz tem um terceiro tipo de pronunciamento, terceiro tipo de ato, que é a sentença. O que é a sentença? Aquilo que põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição na fase de conhecimento. Então, quando o juiz acaba com o processo, ele deu uma sentença. Tá? Daí, tem alguns tipos de sentença. A sentença ele está julgando, teoricamente, ele está julgando, ele está resolvendo o processo como um todo. Mas só que às vezes ele pediu assim, paga uma conta, o cara não pagou, ele foi lá e intimou, se você não pagar em 30 dias, vai extinguir o processo. O cara não pagou, ele foi lá e extinguiu. Que tipo de sentença é essa? Essa é uma sentença terminativa que não julgou o que foi pedido. Então, sempre que ele, por questões diversas, o processo é extinto, tá? Sem julgar o mérito da causa, nós temos uma sentença terminativa. É sentença? Sim. Por quê? Porque põe fim ao processo. E quando o juiz efetivamente analisa tudo aquilo que foi pedido na petição inicial, ele está dando uma sentença definitiva, ele está julgando o processo definitivamente. Tá? Por que é importante saber quando que eu estou diante de uma decisão interlocutória, de um despacho, ou estou diante de uma sentença? É importante vocês saberem, porque o recurso é diferente, né? Quando a decisão interlocutória, ele é atacável por recurso de agravo, em algumas situações, nem todas, né? E quando é sentença, é atacável pelo recurso de apelação. Você faz de forma diferente, você protocola perante autoridades diferentes, né? Então, vocês têm que conhecer muito bem quando é uma coisa, quando é outra. Tranquilo? Vocês já são bacharéis nisso, né, pessoal? Lembram desse assunto, né? Sim. Tutela provisória, pessoal. Tutela provisória é um teminha que a gente tem aqui, que é o que complica mais agora, porque veio com o Código de 2015, e, na verdade, não é que ele complica, foi a forma que o legislador teve de organizar a casa, né? Então, tutelas provisórias hoje se dividem em tutela da urgência e tutela da evidência. Por que tutela provisória? Porque antigamente, na época do Código de 73, quando ele foi criado, antes até, pessoal, era normal você esperar um processo, você tinha que entrar com o processo judicial e dali alguns meses o magistrado lhe dava a resposta. E na velocidade que o mundo rodava naquela época, era bastante justo isso. O tempo passou, as coisas se informatizaram, ficaram mais rápidas e tal. Então, hoje em dia, o número de processos aumentou muito, né? Então, hoje em dia, eu sento com um processo e muitas vezes a expectativa de que ele acabe é 1 ano e meio, na boa das hipóteses, né? Você não pode, muitas vezes, esperar isso. Então, daí surgiram as tutelas provisórias no Código de 2015 para uniformizar o que a gente tinha de ferramenta até então para obter uma liminar, para uniformizar a coisa, porque a gente tinha outras medidas que se confundiram com cautelares, de criar as antecipações de tutela lá em 94, mas a coisa não ficou redonda, ficou com muitas diferenças de tratamento. O legislador, em 2015, ele unificou como? Criando as tutelas provisórias.
dizendo que eu posso pleitear um provimento, né, que o juiz vai dar uma decisão provisória, ou seja, que ele pode mudar de ideia a qualquer momento, baseado na urgência, porque eu não posso esperar. É o caso, por exemplo, da ação contra o plano de saúde, ou com base na evidência, porque está muito bem documentado, porque não foi contestado, porque ficou notório o intuito protelatório, o cara está enrolando. Então, são argumentos que vão definir aí a tutela provisória. Então, isso também está lá no começo do código, pessoal, e está, antes de falar na petição inicial, ao tratar das espécies de provimento que o juiz tem, vai dizer despacho, decisão interlocutória, sentença e tutela provisória. A tutela provisória pode ser deferida, pessoal, numa decisão interlocutória? Pode. Pode ser na sentença? Pode, porque às vezes ele dá a sentença e vai ter recurso daquilo, ou às vezes o recurso é até automático. Mas ele precisa que a decisão seja efetiva. Por isso as tutelas provisórias, trazendo efetividade para dentro do processo, pessoal. Tá? Isso, tá, engloba aquilo que a gente coloca, antecipação cautelar. Antes do Código de 2015, ou você tinha uma medida cautelar, ou você tinha uma antecipação de tutela. Cautelar é o quê? É um resguardar um futuro direito de ação, ou um pedaço dele. Por exemplo, quero ouvir uma testemunha agora porque o cara está doente e vai morrer. Ou o cara vai viajar, eu vou perder tal coisa. Quero fazer uma perícia para que a máquina não fique parada e eu não perca dinheiro. Isso era a produção antecipada de provas. Fazia a prova e guardava. E assim eu tinha diversas outras medidas cautelares, mas a medida cautelar sempre tem ligação com o quê? Com a questão instrumental, com a forma com que o processo se desenvolve. Daí, o tempo passou, né, e a gente chegou à ideia da medida antecipatória. A medida antecipatória é lá de 94, e ela veio com a ideia da seguinte forma: quando o sujeito quer que o juiz antecipe para ele, no todo ou em parte, aquilo que ele está pedindo como processo, ou apenas um dos efeitos daquilo, aquilo não é medida cautelar, porque não é para resguardar o processo, e sim é para resolver o próprio direito do sujeito. Tá? Então, isso é o que a gente conhece por medida de antecipação de tutela. Criou-se isso e ficamos de 94 até 2015 para que se uniformizasse como que isso funcionava no Código de 2015 por meio das tutelas provisórias. Tá? Então, hoje, existe tutela de urgência cautelar? Existe. Existe tutela de urgência antecipatória? Existe. A preocupação não é mais isso. Eu tenho que só demonstrar. É urgente, por quê? E mostrar o fundamento. Ah, é evidente? É evidente. Então, por quê? Está aqui o fundamento da evidência e o juiz julga dessa forma. Tranquilo? Estão me acompanhando, pessoal? Está sendo útil? Acompanhando. Beleza. Vejam lá. Sequência de processo de conhecimento ainda, pessoal. Qual é a outra citação que nós temos? A petição inicial. Tá? Então, começamos a falar de processo civil. Teoricamente, o processo civil começa lá em atos, né? Processo 1 começa em atos. Antes de atos, normalmente, os programas do curso de Direito, eles vão falar de teoria geral do processo, que eles falam a parte, as intervenções, não sei o que e tal, daí chega em atos. Quando chega em atos, eles começam a falar de processo civil. Então, em processo civil, conhecimento começa em atos. Daí a gente vem, tratou de todos esses pontos, chega lá na petição inicial. Petição inicial, pessoal, é a parte mais importante que a gente tem no processo. E a gente vai ligar isso ao princípio do dispositivo. O que é o princípio do dispositivo? O princípio do dispositivo é aquilo que diz que o processo não começa sozinho, o processo tem que ser provocado, né? E a gente tem um dispositivo que se chama petição inicial. Então, o princípio do dispositivo, pessoal, você tem que pensar na lâmpada, né? Para que a lâmpada acenda, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e apertar no interruptor. O dispositivo que faz com que a luz acenda é o interruptor. O dispositivo que faz com que o processo inicial se inicie é a petição inicial. Então, o princípio do dispositivo é aquele que diz que o processo ele não inicia sozinho, tem que ser provocado pela parte e que cabe ao magistrado empurrar ele para o final. Tá? Então, este é o princípio do dispositivo. Por quê? Por conta da inicial. A parte mais importante do processo, pessoal, sem dúvida, é a petição inicial. Teve muitos anos em que eu coloquei na prova essa pergunta, né?
e os alunos colocavam o que eles pensavam, né? E eu dava essa liberdade, não dava zero, né? Mas tinha aluno que achava que a parte mais importante do processo era a sentença. É a sentença? Não, é a petição inicial. Ah, mas dava zero? Não necessariamente. Muitos eu dei, daí os caras ficavam chorando, porque eu perguntava assim, no começo, eu perguntava na sua opinião, né? Depois eu tirei essa parte da pergunta e perguntava qual é a parte mais importante do processo objetivamente. Por que a petição inicial? Por conta do princípio do dispositivo, tá? Por meio da petição inicial, que é feito o pedido. O pedido é a parte mais importante do processo, porque é no pedido que você limita a atuação do magistrado. Então, se eu pedir alguma coisa, o juiz pode deferir ou não aquilo que foi pedido. Agora, o juiz não pode sair daquilo. Então, os trilhos, o que limita a atuação do julgador é o que foi pedido no processo. Por isso, a importância de fazer um pedido bem feito. Tranquilo? Então, petição inicial, princípio do dispositivo. Por que a petição inicial é mais importante? Porque nela está o pedido, e é o pedido que determina onde que o magistrado vai poder trabalhar. Tranquilo? Então, princípio do dispositivo. Requisitos, pessoal. Artigo, se não me engano, 319 do Código Civil, que vai dizer que você tem que ter endereçamento, qualificação das partes, tem que colocar o CPF da parte, né? Tem que dizer o endereço. Daí nós vamos pegar lá do comecinho do código um negócio que diz que tem que colocar os dados do advogado, qual é a descrição dele, é o endereço onde ele vai receber intimações e notificações. Daí você tem que colocar fundamentos fáticos e jurídicos do seu pedido, você tem que dar valor à causa, você tem que protestar pela produção de provas, você tem que colocar o CPF do seu cliente, você tem que colocar o e-mail para que receba citações, você tem que colocar valor à causa, né? São coisas elementares que estão lá no 319. Ah, professor, faltou alguma coisa? É possível que tenha faltado. É possível que a gente esqueça, por mais que você costume fazer e faça uma série de coisas, é possível que você esqueça. Por isso, sempre que você for fazer, principalmente quando for fazer uma prova, pega e dá uma lidinha no código. Eu fiz isso, aquilo. Isso aí garante uma nota mínima para você se preencher todos os requisitos legais naquela situação. O problema de você decorar e você acostumar é que, eventualmente, você esquece. Gente, na época da petição no papel, não foi uma vez, assim, que eu peticionava, lia, relia o negócio, falava, lia, tal, olhava, trabalhando sozinho, tem esse problema, né? Daí, e o problema de você ler e reler muitas vezes a mesma coisa é que você começa a ler aquilo que você pensa que escreveu e não o que realmente você escreveu. Tem uma diferença nisso. Você passa por cima dos teus erros porque para você está lendo aquilo que você pensou, né? Quantas vezes de protocolar a peça e está descendo a escada do fórum ali com a peça na mão, bem tranquilo, dá aquele evento, você olha para baixo e lê um parágrafo assim de relance, e, meu Deus, como é que eu escrevi essa besteira, né? Então isso acontece e por conta disso sempre procure reler. Eu nessa época eu tinha uma prática de dar para uma secretária ler a petição que eu fazia, porque ela, se ela entendesse, beleza, se ela não entendesse, eu arrumava um pouquinho para que eu considerava que o que ela entendesse o magistrado e o estagiário do magistrado iam entender. Beleza? Então, tome muito cuidado com relação a isso, verifique os requisitos, pense em pedidos, tá? Pedidos é a parte mais importante. Espécies de pedido, pessoal, só contando. Você pode fazer pedido alternativo, pode acumular pedido, pode fazer pedido sucessivo, onde só vai reconhecer o posterior se o anterior foi deferido, e assim por diante, tá? Então, tem espécies? Tem. É importante, isso é uma questão muito mais acadêmica, assim, não é tão importante para a vida de vocês, mas saibam que isso existe. Beleza? Até aqui todo mundo me acompanhou bem, pessoal? Está sendo bem claro? Tranquilo. Então, resumão estamos fazendo um resumão do processo de conhecimento, tá? Que fase nós estamos, pessoal? Protocolou a petição inicial, daí a gente tem a audiência de conciliação. Este é o rito comum do procedimento comum. Depois do Código de 2015, a gente tem um procedimento que a gente chama de procedimento comum, comum para todas as ações. Todas são assim? Não.
Uma ou outra ação tem uma coisa chamada procedimento especial. O que é isso? Né? O legislador, quando pensou naquele processo, ele foi lá e disse assim, puxa, mas para essa ação aqui era mais legal fazer diferente, né? Eu posso fazer assim, posso fazer assado. O principal elemento que a gente diz assim é aquela ação de prestação de contas, que é onde você tem duas sentenças no mesmo processo, né? Que é uma coisa assim, muito estranha, na verdade, mas é um procedimentos especiais. Por exemplo, um processo de inventário, é um processo assim, onde são juntadas várias alegações, várias coisas de uma ordem diferente, que não tem nada a ver com o procedimento comum. Mas, sempre que eu não tenho um rito certo, eu vou cair na regra do procedimento comum, e é por isso que a gente estuda ele, é a regra geral de todos os processos. No procedimento comum, primeiro vem o sujeito com a petição inicial, o juiz recebe, dá uma conferida nela, né, e vai designar audiência de conciliação. Primeira pergunta, sempre ele vai designar audiência de conciliação? Não, nem sempre. Qual é a exceção à regra? A exceção à regra é se o autor colocou na petição inicial, é um requisito da petição inicial também, dizer se ele tem interesse ou não na realização de audiência de conciliação. Se ele não tem interesse, ele deve escrever lá, bem claro na petição, não tem interesse na composição do processo, tá? Não quer audiência de conciliação. Beleza? O juiz leva isso em consideração. Mas ele não vai designar a audiência porque a parte colocou na peça que não tem interesse? Não. Ele só vai deixar de designar a audiência de conciliação se ambas as partes disserem que não querem conciliar. Como que isso acontece? Chega a inicial dizendo, não tem interesse na conciliação, o juiz designa a audiência de conciliação e cita a parte contrária para comparecer na audiência. A parte contrária recebe a contrafé, vê na petição inicial que o autor não tem interesse. Protocola uma peça dizendo assim, eu também não tenho interesse na realização da audiência de conciliação. Neste caso, a audiência de conciliação não sai. Se o autor esquecer de escrever que ele não quer, ou simplesmente não falar nada, ou dizer que ele quer, tanto faz, não existe possibilidade alguma de que a audiência não seja realizada. Tá? Mesmo que o réu diga que não quer, o autor não falou nada, a audiência vai ser realizada. Tranquilo? Então, quando que ela não sai? Quando a petição diz que não quer e quando o réu citado protocola dizendo que não tem interesse também na realização da audiência de conciliação. Todos os outros casos ela deve acontecer. Lógico, se a matéria não comporta, não é um direito que possa ser feito conciliação, é um direito público que envolve meio ambiente e que não dá para fazer composição, você nem perde tempo com isso também. Tá? Mas a regra é que sempre você designe a audiência de conciliação. O que mais que eu posso dizer para vocês com relação a isso? Na prática, pessoal, como que funciona? Os advogados fazem isso? O cara, ele quer conciliar? Primeiro, os advogados não têm a formação que dá o devido valor à conciliação. Via de regra, advogado odeia conciliação. Por quê? Porque faz acordo, ele ganha menos, uma série de coisas, ele já peticionou, ele quer briga, né? Ele quer confusão. Então, normalmente, os advogados não têm muito interesse na realização da audiência de conciliação. Primeira coisa que pesa contra. O que mais, pessoal, que eu posso dizer para vocês? Como o advogado não tem muito interesse, ele peticiona dizendo que ele não quer, quando ele vai fazer a contratação? Não. O advogado também não peticiona. Veja como a lei é perfeita, né? Inicial, dizendo que não quer, daí o réu vai dizer que não quer também, e daí dali ele protocola, começa a contar o prazo, ele apresenta a contestação. A parte até pode achar que isso é legal, mas o advogado nunca faz, por quê? Porque ele vai querer o tempo, né? Entre aquele protocolo até a data da audiência, para daí começar a fluir o prazo para ele apresentar a contestação. Como apresentar a petição dizendo que não quer fazer acordo, quer dizer que o prazo dele começa a contar imediatamente, nunca vocês vão ver advogado peticionando dizendo que não tem interesse na conciliação porque ele vai perder tempo com isso. Ele não protocola nada,
chega para a audiência, fala para o cliente dele que não dá para fazer acordo, não faz proposta nenhuma na audiência, mas ele vai esperar que a audiência aconteça, porque ele ganha prazo. Raríssimas exceções vai acontecer alguma coisa diferente. Tranquilo, pessoal? Então, falamos da audiência de conciliação. Transcorreu a audiência de conciliação, tá? O que o juiz faz? O juiz vai tentar compor as partes. É o juiz quem tem que fazer? Não. Onde tem o Sejusc, por exemplo, o Sejusc faz. Às vezes o juiz não gosta do Sejusc, manda uma outra pessoa, um outro conciliador nomeado por ele. É o caso que acontece aqui em Ponta Grossa, não sei se é assim ainda, mas o Fábio Leite não sei se ele ainda está fazendo isso, mas ele não gostava do Sejusc, que ele nomeava outros conciliadores para fazer essa tentativa de mediação entre as partes, para tentar resolver o processo, e que não o Sejusc. Tá? Mas a gente tem o Sejusc aqui, que é ligado ao Tribunal de Justiça, que vem de uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, e que, teoricamente, são todos muito preparados para fazerem isso. Tá? Não vou entrar no mérito, porque eu sou aquele tipo de advogado velho também que gosta de brigar e não gosta de conciliar. Tá? Então, bem objetivo. Então, falamos da conciliação. Aconteceu a conciliação. Não teve possibilidade de acordo. O que acontece? Da audiência de conciliação, a gente começa a contar o prazo de 15 dias para a apresentação de resposta do réu. Antigamente, no Código de 73, a gente tinha a exceção, a gente tinha um monte de modalidades, tinha a impugnação do valor da causa, a gente tinha várias modalidades de resposta do réu. Dependendo do que você fosse falar, você falava numa peça diferente. Hoje, praticamente todas elas estão colocadas dentro da contestação. Então, você pode argumentar praticamente tudo dentro da contestação. Houve uma simplificação nesse sentido. Por exemplo, antigamente, se fosse competência absoluta, você alegava na contestação. Agora, se fosse incompetência relativa, você alegava por meio de exceção. Competência absoluta é matéria e hierarquia, incompetência relativa é valor e local. Então, dependendo do que fosse, você alegava. Hoje, não. Hoje você pode alegar tudo dentro da mesma peça, né, que é a contestação. Prazo de 15 dias, né? É importante saber o termo inicial que se dá da audiência de conciliação infrutífera ou do protocolo da peça dizendo que você não tem interesse de compor no processo. Até aí, tranquilo. A contestação, não existe uma forma de você fazer, tá? Cada advogado, com o passar do tempo, vai desenvolver o seu mecanismo, o seu jeito, o seu estilo de fazer a peça, tá? Eu não sei se eu já brinquei com vocês aqui com relação ao mestre Oda dos advogados aqui em Ponta Grossa, não. Me digam aí se eu falei ou não. Daí vejam lá. A única coisa... Oi? Não recordo, professor. Acredito que não. Teve uma história simples, tá? Então, assim, teve uma época que eu estava aula de prática forense civil na UEPG, e lá a gente tinha bastante aluno, tal, e tinha alunos bons, né, tal. E tinha uma aluna que ela entregava as peças dela, e as peças dela, eu falo brincando, mas é que nem vocês assistiram Star Wars, sabe quem é o mestre Yoda? Aquele baixinho verde, o dedildo? Sim, sim. O mestre Yoda tem uma característica que ele fala em ordem inversa, né? Bonita casa minha, né? Por aí, né? Vai falando as coisas inversas, né? E a petição da menina era assim, tá? Então, você faz a peça de um jeito e ela tinha o costume de fazer diferente. Qual que era o problema? O problema é que a peça da menina era perfeita, todos os requisitos estavam presentes, só que estava numa ordem inversa, né? E isso me chamou a atenção, até que nós sentamos para conversar sobre as peças dela. E daí eu descobri, né, que ela fazia estágio num escritório de Ponta Grossa que é respeitado. E daí eu fui dar mais uma pesquisada nos processos que eu tinha, eu descobri que o mestre Yoda era o advogado com quem ela fazia estágio, tá? Então o cara tem um jeito próprio de escrever, faz aquilo porque ele quer ser diferentão, tá? Só que ele tem uma posição assim, considerável na cidade, então os magistrados analisam a peça dele com bastante cuidado. Tá? O que quer dizer? Mas se estão presentes os requisitos, está certo, professor. Sim, está certo.
Só que se você faz diferente, você não pode esperar que o cara vá ter todo o tempo do mundo para analisar. Nossa, ele peticiona de uma forma diferente, mas os requisitos estão presentes. Você tem que tentar agradar. Você tem que fazer a tua petição como se fosse um gibi, o mais objetivo possível, para que o cara entenda e entenda rapidamente. Tá? Se você faz um troço complicado, não vale a pena. O cara não é que o cara vai parar e vai achar, nossa, o advogado é inteligente. Não, o advogado é enrolado, o advogado é uma bosta. É isso que ele vai pensar. Quando o cara é um renome na cidade, ótimo, vamos dizer que esse cara merece respeito. Né? O juiz trata ele de uma forma um pouco diferente. Você, como recém-formado em direito, vai começar a fazer isso, o cara não vai dizer que está certo a sua petição, pode ter certeza que não. Tá? Sem nenhum demérito à pessoa, só para vocês talvez conheçam, quem é o mestre Yoda, na minha opinião, que tem todo um jeito próprio de peticionar e diferente do normal, é o Tavarnaro, tá, pessoal? O Tavarnaro aqui em Ponta Grossa, você pega as petições dele, vocês vão ver que é realmente feito de uma forma diferente. Está errado? Não. Petições são perfeitas, mas são feitas numa ordem diferente. São peças, assim, mais complicadinhas. Eu não sei se ele quer mostrar serviço ou se ele quer complicar a vida dos seus adversários. Mas as peças dele são diferentes. Tranquilo? Como que tem que ser a peça, a contestação? Primeiro trata da defesa processual, depois a defesa material. A defesa processual é atacar o processo, atacar a forma com que o processo foi feito. Basicamente, na defesa processual, você vai atacar as condições da ação, os pressupostos de constituição ou de desenvolvimento válido do processo. Você vai atacar essas coisas, tá? E preliminar, está previsto lá no código exatamente quais são as preliminares. Então, legitimidade de parte, falta um documento, falta uma caução, lugar errado, incompetência absoluta, incompetência relativa, tá? Diversa, falta de uma caução, problema de representação, tá? Várias coisas podem existir que antes de você discutir o mérito da causa, vai dizer assim, olha, não, pera lá, esse processo aqui está errado, tem um problema, né? A petição aqui não está descrevendo, não está muito bem feita, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, tinha um professor que fazia a gente peticionar e ficava trocando as peças entre a gente para a gente contestar uma peça do outro. E o prazer era dizer que a peça do colega era inepta, né? Que ela não era uma peça apta a dar início a um processo. Então, fazer isso, principalmente com algumas meninas da sala, era chamar para briga. Elas chegavam a chorar na sala de aula quando você peticionava desse jeito. Na prática é a mesma coisa, né? A forma de chamar o advogado de burro é dizer que a petição dele é inepta. Então, esse tipo de coisa é o quê? É defesa de ordem processual. São as preliminares no processo. Tá? Preliminar por quê? Porque deve vir iniciando a contestação. Primeiro, preliminarmente, inicialmente, você vai tratar das matérias de ordem processual. No código anterior não era assim, mas hoje, textualmente, a gente diz as preliminares são um rol exemplificativo. Qualquer matéria de ordem processual que você tenha para tratar hoje, você coloca como preliminar na sua contestação. Outras coisas, além do preliminar, por exemplo, se é um acidente de trânsito, o sujeito está pedindo uma indenização, eu tenho seguro, vou denunciar a liga seguradora, trazer aquele sujeito que é obrigado a me indenizar para dentro do processo. Como é que eu faço isso? Faço isso, denunciação, na parte preliminar do meu processo, lá no começo, antes de entrar na contestação, eu digo, tudo bem, aconteceu um acidente, mas fulano é obrigado a pagar se eu for obrigado, e assim por diante. Tá? Então, as intervenções de terceiros são colocadas primeiro, como se fosse uma preliminar, e assim por diante. Então, preliminares e outras primeiro. Vencido isso, pessoal, o que mais que eu vou colocar na minha defesa? A minha defesa material, propriamente dita. A defesa material tem a ver com aquilo que a gente estava conversando antes aqui, que a defesa, que é questão, o processo vai fundamentar as minhas causas de pedir em questões fáticas ou questões de direito. Eu vou ter que ver onde está o fundamento do pedido e atacar a causa de pedir fática e a causa de pedir jurídica. Então, se é uma questão assim onde o direito não se discute, eu vou dizer que o fato aconteceu de uma forma diferente. Agora, é uma coisa onde o direito é discutível, não sei exatamente, tem divergência de interpretação na jurisprudência com relação à lei naquele caso, então daí eu vou bater com base nisso. Mas, quando eu falo de direito material, eu estou falando de
tudo que envolve o processo. Não deixo nada de fora, eu trato de tudo exaustivamente, tá? O professor Vamber falava em sala de aula uma frase bem interessante. Ele dizia assim: quem tem bons argumentos, escolhe os melhores. Quem não tem, usa todos. E a gente sabe que é assim, inclusive, na prova, né, pessoal? Pegue a prova, aquela provinha no papel lá, bem descritiva. Se você sabe, a prova é uma folhinha com 4, 5 linhas em cada questão. Se você não sabe, são folhas e mais folhas que o sujeito escreve tudo para ver se a gente consegue dar uma torcida e aproveitar alguma coisa. Tá? Então, no processo é assim também. Então, quem tem bons argumentos, escolhe os melhores. Quem não tem, fala tudo que puder. E é assim que se dá a defesa. Eu queria que vocês levem isso, vocês precisam saber dessa parte básica do processo, de como que se dá a inicial e a contestação, qual é a mecânica do processo, tá? Mais do que eu falar de um monte de coisa diferente, vocês, a impressão que dá que às vezes estão meio perdidão, assim, eu acho que isso aqui é mais útil para vocês do que qualquer outra coisa, e basicamente, vou fazer perguntas objetivas com relação a estas coisas que eu acabei de falar para vocês. Mas eu vou estar junto com vocês na semana que vem para tirar qualquer dúvida com relação à aplicação da prova. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo. Ó, vejam assim, eu sempre coloquei meu contato para vocês, tá? Me coloco completamente à disposição de vocês, o que vocês precisarem, quando quiserem, mas eu agora, nessa situação, nessa semana, que não é para tratar de coisa nova, que não é para fazer muita coisa diferente, me coloco à disposição de vocês. As avaliações continuadas, pessoal, fecharam na semana passada, tá tudo lançado, tudo certinho, tá? Confiram lá qualquer coisa, a gente dá um jeito de arrumar, tá? Mas não faz sentido eu dar um trabalho agora só para fazer vocês ficarem exercitando. Querem estudar, indico um monte de livro na biblioteca digital que vocês têm acesso aí, mas não é eu que vou ficar aqui olhando para vocês, judiando de vocês. Tranquilo, moçada? Posso dispensá-los? E, na verdade, é vocês que me dispensam. Estou à disposição de vocês. Tranquilo. Tranquilo. Professor. Sim, senhor. Alguém quer esse resuminho que está aqui, pessoal? Posso mandar pelo WhatsApp para alguém? Professor, Por favor, o senhor mandou no professor. grupo? Isso, se puder disponibilizar no grupo, ajuda bastante. Eu não sei se eu estou nesse grupo de vocês. Normalmente, grupo de aluno não entra professor, né? Tá sim, professor. Tá lá sim. Vai lá, sim. Você mandou mensagem Aqui, com telas até por sinal hoje. Vou mandar um- postar já aqui, ó, tá? Será removido no dia da prova, porém depois volta. Agora foi bom. Certo? Como se já não existisse, assim, uns 4 grupos diferentes. Porra, professor, que confiança. Não, aluno eu sou aluno, aluno não é nada de diferente, pessoal. Aluno sentou na cadeira, você vira aluno. Estava tendo aula uma vez na Argentina, cara. Todo mundo professor, tinha desembargador na sala, os caras tudo. Calor dos infernos, nós tendo aula numa peruana, né? Todo mundo desacorçado, né? Daqui a pouco o colega do lado, assim. Olha o pé da professora, cara. Nossa, virou assunto, né? Virou assunto. Nossa, que pé lazarento. Como é que ela tem coragem de andar de sandália, cara? Foi isso que virou a aula, cara. Pra você ter uma ideia. Né? E não era criança. Então, o que faz o aluno é a cadeira, não é outra coisa. Tem uma dessa. Imagina a situação do pé da cidadã. Não, cara, nossa, era uma fração assim, de sandália, Deus o livre. Nossa. Deus o livre. Mas, moçada, é isso, fiquem tranquilos. Eu estou por aqui e estão dispensados, tá? Então tá bom. Valeu, professor. um abraço, até mais. Professor, bom descanso, Deus abençoe. Você, por exemplo, assim, lá, Oi? petição, vou dar um exemplo, assim, a tua prova vai ser parecida assim, petição inicial, requisitos, assim, daí vai ter lá, por exemplo, assim, qualificação, e-mail, estado civil e tal, daí beleza, daí vai ter lá a letra B, qualificação, estado civil e nome da mãe, vai ser assim mais ou menos, ou não?
Na verdade, não, cara. Na verdade, é uma prova com questões de concurso sobre essa matéria, mas é tudo bem fácil, tá? Então vai ter lá, isso tem a ver com aquilo, o que, que tem que estar primeiro, o que, que pode, o que, que não pode, coisas assim. É com relação a essa matéria, tá? Quer ver? Deixa eu dar uma olhada para ela aqui, ver se tem alguma coisa que eu possa te dizer assim de exemplo. Só um pouquinho. Tá? Ah, tá. Com relação ao prazo processual, a parte pode fazer o quê? Pode mudar, pode não mudar, é estabelecido o que faz, tá? Não sei o quê. O que é uma incompetência absoluta, tá? Que é aquela em função de matéria e hierarquia, competência relativa, em função do local ou do valor. São coisas nesse sentido que eu vou perguntar, tá? Como é que pode o pedido? Eu posso pedir como? Posso pedir duas coisas diferentes? Ou não? Pode ser alternativo? O que, que é isso? O que, que é um pedido subsidiário? Né? Então, é aquele que, se não foi aceito um, pode ser aceito o outro, e assim por diante. São coisas desse sentido. É o que eu falei para vocês com palavras um pouco melhores. Tá? O que, que é uma petição inicial inepta, pessoal? Isso é um conceito que está no código lá, colocando bem claro. A petição inicial inepta é tal coisa. Tá? Então, são esses tipos de perguntas que eu vou fazer para vocês. Teoricamente, matéria na qual vocês já são bacharéis, né, moção? Mas tranquilo, professor. Tranquilo? E Tranquilo. outra, eu vou estar junto, fiquem tranquilos, não. É bem. Então, beleza, professor. Obrigadão, hein? Boa noite. Por nada, tudo Boa bom. noite, professor. Até mais. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Laura. Deu tudo certo? Eu assisti, eu consegui entrar depois de tanto eu tentar entrar, eu consegui. Hoje é só uma revisão, só explicando como é que vai ser a prova, como é que foi as coisas, o que, que eu vou colocar, que eu vou estar aqui junto, mas que vocês, teoricamente, vão ter 12 horas para fazer a prova. Então, eu acredito que vai ser bem tranquilo, até porque vai estar na internet ali, vai ser fácil de vocês olharem, né? E vai ser igual a de todos, né? Quantas matérias está fazendo, Dó? Então, eu estou fazendo previdenciário, sucessões e a tua, só, presencial. Que era, né, no caso. Tranquilo. E está formando, Dó? Estou no 10º período, não sei como que eu vou fazer, referente às horas complementares, aquelas coisas lá que eu tô ferrada. Puxa, eu não sei dizer, e eu estou aqui. Não sei mesmo, porque tem bastante gente nessa situação, né? E agora, Sim. com essa quarentena, tudo ficou suspenso, bem complicado mesmo. Então, eu não sei nem... É uma coisa a mais, né? Um pouco, você tinha mais tempo para ver isso. Mas a questão das audiências mesmo, bem complicado, né? Então, as audiências eu não sei como fazer, porque, tipo, eu assisti elas, aí tenho que imprimir as atas, daí eu vou ter que fazer os relatórios todos, e daí, tipo, eu vou ter que escanear, eu acho, e mandar. Então, Sim. Não, é bem complicadinho de fazer tudo, e daí eu não tô de quarentena, eu tô trabalhando normal. aonde você trabalha? Eu trabalho lá no Sicredi, no Nova Rússia. Ah, tá. Ah, lá naquele prédio novo, lá? No Sureg. Ah, sei lá.
Então, daí eu queria fazer o estágio lá, sabe? Sim. Só que daí começou esse negócio de quarentena, daí o pessoal do RH, tipo, tá indo 3 pessoas trabalhar, a sede tá trabalhando metade tá trabalhando fazendo home office. Tá tudo complicado. Não, mas beleza. Beleza. Então, é isso. Boa sorte para você, o que precisar, tuas ordens, tá bom? Tá bom então, professor. Um abraço. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.